Dizem que havia um homem que conquistou tudo neste mundo: poder, fama e liberdade. Seu nome era Goldie Roger, o rei dos piratas. O homem que navegou por todos os mares, enfrentou titãs, superou impérios e, no final, deixou uma única mensagem que incendiou gerações. Querem meu tesouro? Procurem-no. Eu deixei tudo naquele lugar. Mas e se eu te dissesse que Roger não chegou ao topo apenas por sorte, coragem ou carisma? E se o verdadeiro segredo do Rei dos Piratas estiver escondido em algo que ultrapassa qualquer Akuma no Mi, qualquer técnica, qualquer arma lendária? Pois é, meus amigos, hoje a gente vai mergulhar no mistério do golpe lendário, o Kamusari, o ataque que não só redefiniu o poder em One Piece, como também pode ter sido o momento em que Roger literalmente desafiou os deuses. Então se ajeita aí, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você entende o poder do Haki e o próprio legado do Rei dos Piratas. Vamos começar lembrando o básico. Roger não tinha nenhuma Akuma no Mi, nenhuma fruta do diabo, nenhum poder mágico ou sobrenatural. Tudo que ele conquistou, tudo veio do seu próprio espírito. E é aí que entra o ponto mais intrigante. Como um homem, sem fruto algum, conseguiu rivalizar com monstros como Barba Branca, Kaido, Big Mom e Rocks de Shebeck, todos eles possuindo habilidades absurdas? Parece impossível, né? Mas essa é justamente a genialidade de Roger. Ele não precisou de um poder externo para se tornar divino. Ele foi o primeiro a provar que o verdadeiro poder nasce de dentro. O Haki, especialmente o Haki do Conquistador, foi levado a um nível tão absurdo nas mãos de Roger que deixou até os piratas mais insanos da história boquiabertos. Kaido mesmo, aquele dragão colossal que resiste a tudo, deixou bem claro: Roger conquistou o mundo apenas com o Haki. E essa frase muda tudo, porque ela mostra que o Roger fez não foi apenas força bruta, foi transcendência. Antes de Roger, o mundo dos piratas era puro caos. Rocks de Shebeck era o nome que fazia até os almirantes tremerem. O cara invadia ilhas, enfrentava deuses e falava de destruir o governo mundial como quem comenta o tempo. Era uma era de excesso e destruição. Os grandes piratas eram monstros que se erguiam uns sobre os outros apenas pelo poder. E é aqui que Roger aparece. Não como um messias, mas como um simples aventureiro. Um cara que só queria navegar, beber, rir e encontrar o que o mundo escondia. Ele não começou como o rei dos piratas. Ele era o maluco sonhador. Mas como toda boa lenda, algo muda. Algo desperta. Tudo começa em God Valley, o evento que redefiniu o mundo. Enquanto Rocks e o governo mundial travavam uma batalha que ninguém entendeu completamente, Roger estava lá, no meio do caos, lutando ao lado de Monkey D. Garp. E foi ali, entre deuses e monstros, que nasceu o verdadeiro Goldie Roger. Até aquele momento, ele era um pirata de bar, mais interessado em tesouros do que em destino. Mas o confronto com o Rocks e o que ele viu em God Valley acendeu nele algo que mudaria tudo. Muitos acreditam que foi ali que Roger viu pela primeira vez o poder de algo muito além dos mares, o poder de Imu, o poder que controla o mundo das sombras. E ao ver isso, Roger percebeu que havia algo muito maior do que ouro e fama. Havia um segredo cósmico, uma verdade do mundo que só os escolhidos podiam enxergar. E é ali, entre fogo, sangue e caos, que nasce o Kamusari, o golpe lendário que seria lembrado como a partida divina. A palavra Kamusari significa literalmente retirada divina, o momento em que uma divindade abandona o mundo físico. Parece poético, mas no caso de Roger, pode ter sido literal. Imagina a cena. Roger, sem nenhuma Akuma no Mi, diante de um poder que beira o divino, talvez até Imu em uma de suas manifestações. E então, com um único golpe, ele concentra tudo que tem, todo o seu Haki, toda a sua vontade de viver e desafiar os céus, e desfere o Kamusari. Um ataque tão poderoso que não só destrói o inimigo, mas literalmente expulsa o divino de seu hospedeiro, mandando aquela energia celestial de volta para o além. É por isso que o nome faz tanto sentido. A partida de um deus. E não é coincidência que esse mesmo ataque seja descrito como o golpe obliterador de deuses. Kamusari não é só uma técnica,
é um símbolo de uma filosofia. A mensagem de Roger é clara: mesmo os deuses podem sangrar. Agora, dá para entender por que o Oda deixou Roger apagado durante a parte do flashback de Rox. Enquanto Rox brilhava com poder destrutivo, Roger ainda era humano demais. Mas isso é intencional. Oda não queria mostrar Roger como o mais forte desde o início. Ele queria mostrar como um homem comum se tornou o mais lendário de todos. E essa transição só acontece quando Roger percebe que o verdadeiro inimigo não são os outros piratas, e sim o próprio sistema que governa o mundo. Quando ele vê a injustiça, o controle e o medo impostos pelo governo mundial, algo dentro dele muda. É ali que o aventureiro se transforma em lenda. E aqui está o ponto mais profundo dessa teoria. O haki de Roger não é só força espiritual. É uma manifestação da vontade de liberdade. Em One Piece, o haki sempre foi isso, a personificação da alma. E o de Roger era tão puro, tão intenso, que nem o poder dos deuses pôde corrompê-lo. Enquanto os usuários de Akuma no Mi dependem de forças externas, Roger só dependia de si mesmo. E é isso que o torna único. O único homem capaz de conquistar o mundo sem trair a própria essência. Por isso, quando Kaido diz que haki transcende tudo, ele não está falando apenas de poder de luta. Ele está falando da filosofia do Rei dos Piratas. Aquela que diz: o poder vem de dentro e ninguém pode roubar sua vontade. Agora vem o que muita gente ainda não percebeu: a conexão direta entre Roger, Joy Boy e Imo. O golpe divino do Kamuzari pode ser o mesmo tipo de técnica que Joy Boy usou no passado para desafiar os deuses do mundo antigo. Ambos representam o mesmo arquétipo, o homem livre que desafia o sistema cósmico. E Imo, seja lá o que for, representa o contrário, o controle absoluto. Ou seja, o Kamuzari não é mais do que uma técnica, é o ato simbólico da rebeldia divina. É o não do homem mortal contra o poder dos imortais. E é justamente isso que torna Roger o verdadeiro herdeiro da vontade de Joy Boy. Roger entende que o mundo é controlado por uma força invisível e jura descobrir a verdade. A partir desse dia, Roger deixa de ser um simples pirata e se torna o homem que vai mudar o curso da história. Depois de God Valley, Roger começa sua jornada em busca do One Piece, não apenas o tesouro, mas o sentido do mundo. Ele descobre os segredos antigos, as armas, o século perdido, e percebe que tudo está conectado a essa mesma luta. Liberdade contra controle, vontade contra destino, homem contra Deus. E quando ele finalmente chega ao final da Grand Mine, Roger ri. Não de ironia, mas de entendimento. Ele percebe que toda a jornada, todo o sangue, toda a dor, tudo fazia parte da mesma história. A história da humanidade tentando se libertar das correntes invisíveis do divino. Então, quando alguém pergunta: como Roger se tornou o mais forte sem uma Akuma no Mi? A resposta é simples. Ele acreditou mais em si mesmo do que qualquer outro. O Kamuzari não foi só um golpe, foi a prova final de que a força verdadeira não está no poder, mas sim na vontade. Foi o grito de guerra de um homem que olhou para os deuses e disse: vocês podem dominar o céu, mas o mar é meu. Ele não apenas conquistou o mundo, ele provou que o impossível pode sangrar. Se você chegou até aqui, parabéns, você entendeu o coração dessa teoria. Agora, me diz, será que o Luffy vai herdar esse mesmo espírito e, no final, usar o Kamuzari de Joy Boy para libertar o mundo outra vez? Deixa sua teoria aqui nos comentários e, claro, se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, porque ainda tem muita coisa que o Oda tá escondendo da gente. Valeu, galera! Até a próxima!